Salmo 13, diz o texto bíblico: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Muitos carregam consigo uma tristeza por se sentirem esquecidos, abandonados, tratados com indiferença. Essa tristeza do abandono é uma dor emocional muito profunda, porque ela atinge o nosso senso de valor. Quando alguém nos abandona ou nos sentimos abandonados, nós nos sentimos inferiores, né? Rejeitados, desvalorizados. Separei aqui algumas experiências de abandono, de alguém ser tratado com indiferença. Pais cujos filhos não visitam, ou nem mesmo ligam para saber como estão. Eu fico imaginando o coração desses pais, diante da indiferença dos seus filhos. Um cônjuge vítima da infidelidade do seu companheiro, da sua companheira. Que terrível! E interagindo com uma pessoa que foi vítima do abandono do seu companheiro, ela se sentia culpada, incrível. E ela dizia assim: pastor, em que eu errei para que ele me abandonasse? Ela se sentia insuficiente para alguém que a abandonou. Eu falei: não é assim, minha irmã, você é vítima nessa situação. Sentimento de perda causado pelo luto. Eu me recordo que a minha mãe dava trabalho. Ela estava com Alzheimer. Mas quando ela faleceu, a gente ficou meio assim: e agora? A gente se envolvia tanto com ela, a gente não somente sentia a ausência dela, como nós já estávamos acostumados com a correria que era cuidar dela. Há pessoas que perdem até o significado, né? Porque elas vivem para cuidar de alguém, e quando essa pessoa morre, elas acham que não se sentem, não tem mais valor. Então, para casos assim, em que há uma tristeza oriunda de um sentimento de abandono, de indiferença da parte de alguém, de uma perda profunda na vida, para casos assim e outros similares, a oração de Davi, aqui no Salmo 13, ela é muito oportuna. De modo especial, o verso 3 diz assim: Senhor, pessoa que está passando por essa dor, né? Atenta para mim, considera a minha vida, Senhor.
responde-me, ouça-me, Senhor, ilumina os meus olhos. Eu lembro que quando eu estava meditando nesse texto, na casa de uma pessoa, ela me interrompeu e falou assim: pastor, essa é a minha oração todos os dias, porque ela se sentia abandonada por pessoas que ela sempre amou, e agora, ela numa condição de limitação física e de movimentação, as pessoas não ligavam mais para ela, ela que sempre chamava as pessoas para virem à casa dela, e ela se sentia terrivelmente abandonada. Atenta para mim, considera a minha situação, responde-me, ouça-me, ilumina os meus olhos, me esclarece, Senhor, para que eu não durma o sono da morte. Essa oração do salmista é um grito de socorro. Ele está lidando com sentimentos paralisantes. Uma pessoa que tem essa dor, ela perde o ânimo. Ele está dizendo aqui, né? Senhor, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Nós podemos entender essa expressão, para que eu não durma o sono da morte, de duas maneiras. A primeira maneira é a literal, a concreta, a morte propriamente dita. Senhor, para que eu não morra. Ou então de uma maneira figurada, em que ele está dizendo assim: Senhor, para que eu não seja uma pessoa sem esperança, uma pessoa que finalmente caia no desespero, uma pessoa que seja tomada pela depressão. Ilumina-me os olhos. Davi, ele menciona aqui na passagem, ele direciona a sua súplica a Deus. Ele fala que essa súplica é motivada por uma grande tristeza, no verso 2, né? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Ele está triste. E ele fala aqui de inimigo, né? No verso 2, até quando erguerá contra mim o meu inimigo? Verso 4, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Davi fala que essa tristeza estava associada a um inimigo, mas ele não especifica o inimigo. Nós sabemos que Davi teve muitos inimigos, inimigos fora de Israel, os filisteus, os fenícios, os sírios, os cananeus, todos eram inimigos de Davi, fora de Israel. Mas Davi teve inimigos dentro do seu próprio país. Saul, o primeiro rei de Israel, queria matá-lo. Absalão, seu filho, quis matá-lo. Essa certamente foi a maior dor que ele vivenciou, a maior tristeza. Aitofel, conselheiro de Absalão, planejava o mal contra Davi. Nós não sabemos quem foi esse inimigo, nós só sabemos que, e isso é que importa saber, que ele estava passando uma tristeza profunda, um momento dificílimo, a ponto dele questionar Deus. No primeiro verso ele diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Senhor, esquecesse de mim? Não significo mais nada para ti? O Senhor virou o rosto para mim? Não quer mais saber de mim? Por meio desse salmo, meus irmãos, eu gostaria que nós observássemos que nós, pessoas, nós temos dificuldade de lidar com os nossos sentimentos. Por isso nós precisamos do auxílio divino. Só Deus pode transformar a tristeza do nosso coração em alegria. E é isso que eu gostaria de meditar com vocês nesta manhã.
Então vamos ver primeiro aqui as expressões que mostram a dificuldade de Davi de lidar com os seus sofrimentos. Ele usa aqui a expressão até quando? Essa expressão ela é utilizada 4 vezes nos 2 primeiros versículos. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? 4 vezes. O que essa expressão indica? Davi estava perplexo, na verdade, com a demora de Deus em vir ajudá-lo. Até quando? Outra expressão importante aqui, até quando estarei eu relutando dentro da minha alma? Relutando dentro da minha alma. Quando a gente vai pesquisar na língua original, a gente descobre algo interessante. Até quando eu estarei buscando aconselhar a minha alma para não ficar triste sem conseguir? Essa é a ideia. Relutar na alma aqui, a ideia é, olha, eu estou tentando aconselhar a minha alma, fala, alma, não fica triste assim, por que você está triste assim? Mas ele não está conseguindo. Por que essa tristeza? Nesse momento de aflição, apesar de desejar controlar os seus sentimentos, apesar de tentar controlá-los, ele não está conseguindo. É isso que Davi está mencionando. Ao contrário, a tristeza invadiu o seu coração. O coração, conforme a Bíblia diz, é a fonte da nossa vida, o centro do nosso sentimento, dos nossos sentimentos, o centro do nosso intelecto, o centro da nossa vontade. O coração é a fonte da vida, por isso. E ele estava dominado pela tristeza. E interessante, essa tristeza, o texto diz, não era pontual, não era algo eventual, ocasional, não, era algo contínuo. Tristeza do coração, diz o verso 2, cada dia. Era algo intermitente, era algo que não parava. A dificuldade de Davi, ela vai ao encontro de exemplos bíblicos que mostram como o ser humano ele é inconstante nos seus sentimentos. Hoje a nossa igreja está tão bonita, né? Está aqui com os ramos. Esses ramos são de oliveira ou de palmeira? Palmeira, né? Oliveira, palmeira. Nesse período sempre a nossa igreja se enfeita, não é? Porque ela recorda aquele momento em que Jesus Cristo entrou na cidade de Jerusalém. Foi uma entrada triunfal. As pessoas colocavam as suas vestes no chão e colocavam junto com as vestes ramos de oliveira, ramos de palmeira, para que Jesus passasse sobre eles. Essas mesmas pessoas gritavam: Hosana! Bendito aquele que vem em nome do Senhor! Hosana nas maiores alturas! Salva-nos, ó Cristo! Salva-nos, Jesus! Isso eles disseram quando Jesus entrou em Jerusalém. Mas um pouco antes de ser crucificado, aquelas mesmas pessoas gritavam: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Percebe como nós somos inconstantes em nossos sentimentos? Percebe como nós temos dificuldade de controlar aquilo que nós sentimos?
E a Bíblia ainda diz que os nossos sentimentos, eles foram afetados pelo pecado. Agora, na escola dominical, eu citava o texto de Jeremias, capítulo 17, verso 9, que diz assim: enganoso é o nosso coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias fala 3 coisas do nosso coração: que ele é enganoso, que ele é corrupto e que ele é um desconhecido para nós. Veja como é difícil lidar com os nossos sentimentos, como é difícil lidar com as nossas emoções. E diante de circunstâncias assim, somente o relacionamento com Deus é que pode nos ajudar. Os nossos sentimentos são tão difíceis de serem controlados, que somente andando com Deus, nessa caminhada com Deus, por vezes Deus muda a nossa rota, por vezes Ele nos mostra o nosso pecado e nós confessamos, e quando nós confessamos o nosso pecado, nós tomamos posse do perdão que há em Jesus Cristo, e principalmente nessa caminhada com Deus, Ele nos ensina a confiarmos na sua providência. Essa para mim, essa ideia de que Deus é quem pode iluminar os nossos olhos, para que não olhemos para as dificuldades, mas possamos confiar na sua providência. Para mim, essa é a maior contribuição de Davi neste salmo, porque ele vai falar exatamente isso, né? Nós temos dificuldades para lidar com os nossos sentimentos, mas nós podemos contar com o auxílio divino. Ele diz: atenta para mim, Senhor, responde-me, ilumina os meus olhos. O que significa essa expressão, ilumina os meus olhos? Davi está pedindo a Deus: Senhor, esclarece a situação para mim, ilumina o meu entendimento, ajuda-me a compreender o que está ocorrendo, clareia a situação para mim. Davi está pedindo a Deus que Deus iluminasse os seus olhos para que ele compreendesse tudo o que ele estava enfrentando. Paulo fez o mesmo pelos Efésios. Lá em Efésios 1,18 é dito que Paulo ora em favor daquela igreja, para que os efésios tivessem os olhos do seu coração iluminados, e tendo os olhos do coração iluminados, compreendessem a grandeza do chamamento de Deus, compreendessem a grandeza das riquezas que há em Jesus Cristo. Nós precisamos ter os olhos abertos para nós compreendermos essas realidades, para, ao invés de olharmos para as circunstâncias, nós andarmos confiantes em Deus, confiando no seu sustento, confiando no seu cuidado, confiando no seu propósito. Há momentos que, se não tivermos os nossos olhos iluminados por Deus, seremos dominados pela tristeza e pelo desespero. Me acompanhe aqui nesse outro exemplo bíblico. José, nós conhecemos a história de José. José, ele foi vendido como escravo para o Egito por seus irmãos. Você sabe o que motivou os irmãos de José a vendê-lo como escravo? Gênesis 37:4 diz: os irmãos de José o odiavam. A motivação dos irmãos, foi o ódio por José. Na verdade, os irmãos não aceitavam o amor que Jacó tinha por José e não tinha por eles. Eles sentiam inveja. O texto diz claramente lá, Gênesis 37:4, eles o odiavam, queriam matá-lo. Rúben impediu, e Judá, quando Rúben saiu, Judá vendeu José para uma caravana egípcia,
E ele ficou no Egito mais de 10 anos como escravo, sofrendo, experimentando privações, sendo humilhado. O que você acha? Como você acha que o coração de José interpretava toda essa realidade, daquilo que os seus irmãos haviam feito contra ele? Como que vocês acham que ele, quando finalmente encontrasse seus irmãos, ele reagiria? Quando ele se encontrou e se deu a conhecer a seus irmãos tiveram medo, porque imaginaram que José fosse retribuir a eles todo o mal que eles fizeram. Mas como nós lemos lá em Gênesis, capítulo 50, verso 20, no texto da liturgia, o que José disse aos seus irmãos? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Meus irmãos e minhas irmãs, os olhos de José foram abertos para compreender, não uma questão pontual dos seus irmãos, agindo mal contra ele e provocando tantos males na sua vida. A visão de José foi ampliada. Ele percebeu que Deus havia usado o ato dos seus irmãos como alguma coisa que, no futuro, preservaria a vida da família. A fome estava agraçando naquela região, sua família morreria, mas José estava numa posição que agora poderia ajudar a sua família. Se alguém me ferisse dessa maneira, me traindo dessa forma, alguém do meu próprio sangue, como eu reagiria? Depois de anos, reencontrar esta pessoa que me causou tantos males. José teve os olhos iluminados pelo Senhor. Ele confiava na providência de Deus e ele perdoou os seus irmãos. Ter os olhos iluminados do entendimento para confiar na providência divina. Isso é algo que nós só encontramos no relacionamento com Deus. Para percebermos que não estamos sozinhos, para seguirmos com esperança. E mais do que isso, né? Porque, voltando aqui para a história de Davi, ele estava experimentando essa angústia no seu coração, essa tristeza, a ponto de dizer para Deus: o Senhor esqueceu de mim, Senhor? O Senhor virou o rosto para mim? Mas depois de Deus falar ao seu coração, de ter os seus olhos iluminados, a tristeza foi substituída pela alegria. Veja o que diz os versos 5 e 6. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito bem. Que transformação! É algo assim, da água para o vinho, algo muito drástico. Davi, ele estava relutando dentro da sua alma, estava aconselhando a sua alma: alma, não fique triste assim, mas não conseguia nada, não tinha resultado nenhum. De repente, seus olhos foram iluminados. Ele compreendeu: Deus está aqui. Deus está aqui comigo no meu sofrimento. Deus está aqui para me ajudar. Deus está aqui para me sustentar. Eu não estou sozinho. Deus tem um propósito nisso. Eu não sei se você conhece um quadro, é um quadro antigo,
ele é chamado pelo menos o que me foi dito, que esse quadro é chamado Pegadas na Areia. É uma pintura onde aparecem pegadas de apenas uma pessoa na areia da praia. É um quadro bonito, alguns gostam, outros nem tanto. Mas esse quadro, meus irmãos, é uma metáfora poderosa da presença de Deus, é uma figura, é uma imagem poderosa da presença de Deus na nossa vida, quando nós passamos por momentos difíceis. Porque essa pintura, ela nos mostra que, sem perceber, nós somos carregados por Deus, nós somos carregados por Jesus Cristo no tempo da aflição. Os passos na areia não são os nossos passos, são os passos de Jesus, porque no tempo difícil, Jesus nos carrega no seu colo, Deus nos carrega no seu colo. E ter os olhos abertos, iluminados para entender essa realidade, é uma bênção extraordinária. Isso muda tudo. E foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Olha que interessante, olha o que ele fala. Senhor, ele começou com uma tristeza, o seu coração dominado pela tristeza, uma tristeza contínua, mas quando os seus olhos foram iluminados, ele falou: Senhor, eu confio na tua graça, eu me regozijo na tua salvação, eu louvo ao teu nome, eu cantarei ao Senhor, eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito, por quanto me tem feito muito bem. Olha o start, olha a mudança. Tristeza substituída pela confiança, pela alegria, pelo louvor. Pela gratidão. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos orar a Deus, para que Deus ilumine os nossos olhos, a fim de compreendermos a providência divina, porque Ele está cuidando de nós, e tem um propósito em tudo o que faz. Se você tiver possibilidade, estiver sofrendo uma tristeza muito grande, você pode procurar um profissional da área psicológica, da área de saúde psicológica. Você pode procurar o pastor da sua igreja para dividir o seu problema. Você pode procurar uma pessoa que você confie para dividir o seu problema. Mas jamais deixe de buscar a Deus em oração, pedindo para que Ele ilumine os olhos do seu entendimento, para que Ele substitua, para que Ele te ajude a compreender e substitua a tristeza do seu coração pela confiança, pela alegria, pela gratidão, pelo louvor. Eu queria encerrar dizendo que as aflições, elas fazem parte da nossa vida, né? E nós precisamos considerar que Deus usa as aflições para que nos pareçamos mais com Cristo. Deus usa as aflições para que nos pareçamos mais com Cristo. Paulo, ele escreve lá em Romanos 8, que Deus nos conheceu de antemão e nos predestinou para que nós fôssemos formados à imagem de Jesus Cristo, para que o caráter de Cristo fosse transformado em nós, fosse trabalhado em nós. E me chama muito a atenção um texto lá o escritor de Hebreus, ele diz assim, capítulo 5, verso 8: embora sendo filho, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Esse texto me chamou muita atenção. Embora sendo filho, Jesus aprendeu a ser obediente pelas coisas que sofreu. Eu louvo muito a Deus pela vida do pastor Timothy Keller. Ele já faleceu,
mas ele trouxe luz para mim nesse texto, porque ele disse assim: Jesus, ele aprendeu sim, pelos sofrimentos, a ser como nós, humanos. E nós também aprendemos pelo sofrimento a sermos como Cristo. Peça a Deus que ilumine os seus olhos, que lhe dê entendimento, que o ajude a confiar na sua providência. E peça a Deus também que o ajude a confiar nele nesse momento, sabendo que nesse momento ele está de dificuldade, ele está moldando na sua vida o caráter de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, nós não entendemos todas as coisas. Às vezes, nós reconhecemos, o nosso coração nos ilude, ele nos engana. Todavia, ó Pai, nós sabemos que em Jesus Cristo, o Senhor nos deu um novo coração. Por isso nós queremos te pedir que nos ajude a termos um relacionamento próximo de Ti, um relacionamento por meio da Tua palavra, por meio da oração, e andando com o Senhor, nós tenhamos os nossos olhos iluminados por Ti, para que entendamos que o Senhor tem um propósito em todas as coisas, confiemos neste propósito, e assim, ao invés de sermos dominados pela tristeza em nosso coração, nós sejamos cheios da alegria da salvação, da confiança na Tua graça, do louvor ao Teu santo nome e da gratidão por tudo o que o Senhor tem feito. Oramos assim, em nome de Cristo. Amém.